Aviso. Tá. Boa noite. Temos alguns avisos. O Ministério Infantil está fazendo uma série de cursos de capacitação e dia 24, sábado que vem, a gente está convocando todos os pais de crianças até 12 anos que venham participar das palestras que a gente vai estar aí fazendo um treinamento, tá? Será com o Maurício e com a Lígia, 3 filhos, 6 netos, né? Uma vasta carreira evangélica, né? Então, venham, participem com eles aqui, sábado que vem, às 15 horas, Educando Filhos à Luz da Palavra, com Maurício e com a Lígia. É um trabalho do Ministério Infantil. Mais algum aviso? Amanhã também a gente continua mais um treinamento, a gente já fez ontem um. Então, se você trabalha com o Ministério Infantil em alguma área, na música, no lanche, professor, na área de louvor, então a gente está convocando você a participar desse treinamento, onde a gente está apresentando todo o ministério, como ele é, desde o comecinho, da recepção, até terminar as devocionais, tudo como funciona o novo projeto do ministério. Então, amanhã, às 20 horas, se você não participou no sábado, você é convocado a participar amanhã ali junto com a gente, tá? Temos mais escola dominical, está sendo bem legal aí, bem cada domingo um professor diferente. Hoje foi o Pedro, semana que vem a Bárbara, pela minha listinha, é isso, né? É o Rafa? Então confundi, é que falaram de manhã lá que era ela. Então, semana que vem é o Rafa. Então, cada domingo um professor, estamos estudando Levítico, está sendo bem bacana mesmo, na visão de cada um deles, tá? Mais um. Sexta-feira que vem também, culto de ordenação do Benjamin, dia 23, sexta-feira, às 20 horas. Então, vamos divulgar aí para as pessoas, venham participar desse momento tão especial para a vida da nossa igreja, né? Onde o pastor, que já vinha pastoreando agora, vai ser ordenado mesmo, já passou pelo concílio, e agora vai oficialmente pastor dos jovens e adolescentes da nossa igreja. É um momento muito especial, então venham e participem aí. Sexta-feira, às 20 horas, temos uma semana intensa, mas, para a glória de Deus, estamos aí, né? Firme e forte. Temos visitantes hoje, pessoas que nos visitam, que estão aqui pela primeira, segunda vez. Tem mais um. Semana que vem Assembleia Regular e Extraordinária, porque a gente tem algumas mudanças de cargos, então vai ser as duas juntas. Talvez tenha que terminar à noite, vamos ver, precisamos de quórum. Então, venham, participem aí. Depois do culto pela manhã, vai ter vai ter EBD, período de louvor, e em seguida já a Assembleia. Não teremos a palavra no encontro de manhã, tá? Mas, não. Temos alguém que nos visita hoje, que está aqui pela primeira, segunda, ali. Seja bem-vinda em nosso meio. Aqui, as pessoas que estão em volta podem cumprimentá-la. Mais alguém que nos visita? Não? Benja. Oi, gente, boa noite. Vamos ter nosso tempo de oração. Eu vou te dar aí 2 minutinhos para você orar, colocar diante de Deus suas orações, suas preces, beleza? Depois a gente ora junto. Dalva, irmã da nossa igreja, que perdeu a irmã, a Ivone. As irmãs do MCM conhecem elas, né?
Deus, eu quero te agradecer, Pai. Te agradecer porque a gente pode estar aqui, Pai. Te agradecer porque a gente tem liberdade de cultuar ao Senhor, liberdade de estarmos aqui como igreja, como teu corpo aqui nessa terra, Pai. Muito obrigado por esse privilégio, Pai, que nós temos, Pai. Muito obrigado porque teu sangue na cruz, Pai, conquistou uma liberdade. Hoje nós podemos estar aqui, Pai, entrando diante do trono da graça de Deus, Pai, confiante, sabendo que o Senhor vai derramar misericórdia e graça sobre nós, Pai. Muito obrigado por isso. Eu quero colocar, Pai, cada pedido feito aqui esta noite, Pai, diante do Senhor. Eu quero pedir que o Senhor incline os seus ouvidos para ouvir as nossas orações, ouvir as nossas petições, os nossos agradecimentos, Pai. Recebe o que a gente está fazendo aqui, Pai, diante do Senhor. Quero pedir, Pai, por cada irmão que está aqui essa noite, Pai, e também por cada irmão que não pôde estar aqui, Pai. Ouve as nossas orações, Pai. E se a gente não souber como orar, que Teu Santo Espírito interceda por nós diante do Senhor, Pai, com gemidos inexprimíveis, Pai. Nos ajuda, ouve as nossas orações, Pai. Se tem irmãos aqui pedindo por cura na área da saúde, vai tocando, Pai, em nome de Jesus. O Senhor é o médico dos médicos. Para Deus nada é impossível. E nós clamamos cura, nós clamamos, Pai, renovo na saúde dos nossos irmãos. Se tem irmãos aqui, Pai, orando pela vida financeira, por oportunidades novas, por oportunidades de emprego, vai abrindo as portas, Pai, em nome de Jesus. Abre as comportas do céu sobre os nossos irmãos, que a gente aprenda a viver bem com aquilo que o Senhor nos dá, satisfeitos em todo momento com as bênçãos do Senhor em nossas vidas. Que a gente aprenda a lembrar, Pai, que nós já temos tudo no Senhor, tudo no amado. Quero pedir também pelos relacionamentos dos nossos irmãos. Se as orações são aqui, Pai, a respeito de dores nos relacionamentos, em brigas familiares, em discussões, em contendas, Pai, o Senhor pode tocar nessas histórias, pois o Senhor é o Deus de paz. O Senhor abençoa e chama de bem-aventurados pacificadores. Então vem, Pai, planificando os relacionamentos nas famílias das nossas igrejas. Que as famílias da nossa igreja sejam conhecidas como famílias de paz, como dispenseiros da boa graça, como famílias cheias do Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Por fim, Pai, eu quero pedir pelo nosso culto, pelo que nós estamos fazendo aqui essa noite, pelo que nós estamos oferecendo diante do Senhor. Que o Senhor receba esse momento de adoração, Pai, muito bem, que isso suba como aroma suave diante de Ti, que o Senhor se agrade daquilo que estamos fazendo, que o Senhor venha ungindo de forma diferente, especial, a banda que está ministrando, o Bruno que vai trazer a palavra, cada líder, cada ministro, no ministério infantil, na recepção, todas as áreas de serviço dessa igreja, sejam instrumentos da graça do Senhor essa noite. Pai, em nome de Jesus, caminha no meio dos nossos bancos. O Senhor é bem-vindo aqui. Que Teu Santo Espírito tenha total liberdade no coração de cada pessoa que entrar pelas portas dessa igreja neste lugar essa noite. Pai, em nome de Jesus, nos abençoa. E desde já nós agradecemos por aquilo que o Senhor vai fazer no nosso meio, neste lugar, nessa noite, Pai. É isso, em nome de Jesus. Amém. Você pode se colocar de pé para o louvor. Quero lembrar os irmãos sobre dízimos e ofertas. Então você pode trazer seu dízimo, sua oferta aqui no gasofilácio. Pode usar também o Pix que estão nas cadeiras. Lembrando também que nosso pastor foi pregar em outra cidade. Semana que vem ele está de volta aqui. Deus te abençoe. Amém. Meus queridos, boa noite. Nós vamos começar o nosso período de louvor. Antes de começar, estive refletindo uma coisa, que o que nos move a estar aqui nessa noite tem várias razões. Algumas pessoas vêm agradecer, algumas pessoas vêm depositar os seus pedidos de orações, algumas pessoas vêm com tristeza, com muita felicidade. Eu vou compartilhar algo que não é comum a gente compartilhar aqui, mas eu vou compartilhar sobre a gente hoje. Essa aqui é a Gabi, ela canta aqui com a gente. Ela passou por uma semana difícil, o filho dela está com uns problemas, de saúde, enfim. Mas a gente tem um ensaio
ensaio, uma semana fria, uma semana gelada. E todo mundo veio, todo mundo se dedicou, todo mundo com seu coração veio com felicidade, ensaiou. O Peniel, que teve, o Peniel esse aqui de baixo, do meio, a irmã dele teve um parto difícil, teve problemas, mas ele veio firme, continuou aí. O Jordão veio no nosso último ensaio e ele estava meio aéreo assim, tipo, onde será que o Jordão está? Aí depois de 3 dias ele falou, eu estava lá no ensaio, mas eu tive um problema no meu trabalho, fui demitido, nem sabia se eu podia falar isso, Jordão. Mas o que eu vi? Que além de tudo isso que aconteceu, todas essas situações adversas, a gente ensaiando, o nosso principal intuito aqui, eles estão felizes, vieram adorar, vieram transmitir e conduzir a igreja à adoração. O que eu senti hoje aqui com a gente, orando, ensaiando, foi isso, foi uma felicidade, um desejo de louvar a Deus muito grande. Nós queremos, com todo o nosso coração, expressar e mostrar o quanto nós somos gratos a Deus. É muito fácil ser grato no momento feliz, no calor, mas às vezes no momento difícil, é difícil a gente olhar para o alto e agradecer. Mas é o que nós vamos fazer aqui hoje, com muita alegria, cantando muito alto, muito forte ao nosso Deus. Amém? As vozes a cantar quando o perdido encontra Jesus Cristo Salvador. Eu vejo Deus está movendo entre as nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Então se abriram pra Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração e deixa a música ecoar por toda a terra. Em um só coro, toda a terra restaurar. Eu vejo Deus está movendo entre as nações com seu poder, jovens e velhos
seja o teu nome, Senhor. Nessa próxima música, queria combinar uma coisa com a igreja. Ela chama Nada é Impossível, né? O nome dela? Nada é Impossível. E diversas vezes nós vamos falar essa frase durante essa música. E quando a gente falar essa frase, Nada é Impossível, se você está cantando em um volume, aumente ele 10 vezes mais. Vamos cantar bem alto e vamos louvar o nosso Deus, amém? Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Agora, nada é eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto, eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto, eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, Nada é impossível. crente, 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 Jesus, 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 crente, 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 Jesus, em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, Nada é impossível. em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível, crente, 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 Jesus, crente, 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 Jesus. Nada é impossível para ti, Jesus. Graças te damos, ó Pai.
És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão. Todo fôlego que tens, eu cantarei da bondade de Deus. Meus irmãos, já preparando para a mensagem, essa próxima música nós cantamos ela naquele musical que nós fizemos na Páscoa. É uma música que particularmente mexeu muito comigo, uma letra muito linda, muito maravilhosa. E naquela ocasião, quando tocávamos aquela música, nós pedimos para os irmãos que estão com algum desejo, alguma coisa no coração, para vir até o altar, para chegar até a frente, para colocar alguma coisa que está em seu coração. E eu senti de pedir isso hoje. Nós vamos cantar essa música. Se você tem alguma coisa, alguma oração, se você quiser que algum irmão esteja orando por você aqui na frente, eu vou pedir para os diáconos estarem aqui. Nós vamos cantar essa música e durante ela você tem essa liberdade. Amém? Quebrantado e ferido está, oprimido pelo seu pecado, Jesus te chama. No limite você já chegou e acende em seu interior, Jesus te chama. Cante aleluia, Cristo
a coroa herdará. Diga ao mundo, Jesus vive está. Ele te chama. Ele te chama. Graças te damos, ó Pai, por este momento que passamos aqui louvando e bendizendo o teu santo nome. Nós somos gratos pelo teu amor, pela tua misericórdia, porque o Senhor falou aos nossos corações. O Senhor tem muito a falar ainda na mensagem que o irmão Bruno estará trazendo agora. Pedimos a tua bênção, a tua direção para o teu filho. É no sangue de seu filho Jesus que nós oramos. Amém. Oi. A resposta é sim. Se você é careca como eu, você sente frio na cabeça. Boa noite, irmãos. Espero que esteja tudo bem com vocês, assim como vai bem a alma de vocês. Hoje nós vamos meditar no texto de João, o Evangelho de João, capítulo 14. Capítulo 14, o capítulo inteiro. João 14. Hoje pela manhã nós conversamos sobre qual é o segredo da felicidade. Nós meditamos no texto de Filipenses, capítulo 4, que Paulo fala que ele aprendeu a estar contente em todas as situações. E nós vimos que o segredo de estar contente em todas as situações é não depositar a sua identidade sobre as coisas que as pessoas falam sobre você, sobre as coisas que você tem, ou sobre as coisas que você consegue fazer, mas sim na sua identidade como filho amado de Deus. Nós devemos persistir nisso. Mas eu disse que essa mensagem ela vinha de uma crise, pessoal, e eu prometi que hoje à noite a mensagem seria sobre outra crise também, que eu também meditei. E a crise é, por que Deus não se revela a nós de maneira irrefutável? Por que Deus não aparece visivelmente para nós? Porque nós não podemos ver Deus, e Ele resolve toda essa questão logo de uma vez. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então, se você achou aí no seu texto, João capítulo 14, o texto diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conheceram também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber,
porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês. Mas um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, e que vocês estão em mim, e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e manifestarei a ele. Então Judas, não o Iscariotes, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto estou com vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. Vocês ouviram o que eu disse. Vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isso eu falei agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. No entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantem-se, vamos sair daqui. Vamos orar. Deus, nós agradecemos pelas Escrituras e agradecemos porque hoje temos a oportunidade de meditar nessas palavras de Jesus. Nós queremos conhecer o Senhor, nós queremos ter a sua manifestação em nossas vidas e nós estamos aqui com nossos corações abertos e nossas mentes abertas para que a sua palavra nos transforme. Esse é o nosso pedido, no nome de Jesus. Amém. Bem, antes de a gente conversar sobre o texto em si, eu tenho que voltar a falar sobre esse problema. Se Deus existe e Ele é todo-poderoso, então por que Ele simplesmente não se revela irrefutavelmente ao mundo? Essa coisa de você precisa ter fé parece uma desculpa. Essa é geralmente a coisa que nós falamos. As pessoas perguntam, onde está Deus? Por que Deus simplesmente não se mostra para mim, já que Ele existe e Ele é tão poderoso quanto você fala? E a gente fala, mas você tem que ter fé. Parece um pouco desculpa. Bem, se é o caso, nós devemos então fazer alguns exercícios mentais. E o exercício mental que nós vamos fazer é, se você fosse Deus, como você se revelaria ao mundo? Qual seria a forma que você escolheria de se revelar às pessoas, à sua criação? E a resposta disso vai depender do porquê que Deus quer se revelar às suas criaturas. Deus não tem necessidade disso. A vida dele não depende disso. Ele não vai ficar maior ou menor por causa disso. Por que Deus desejaria se revelar a nós? Bem, existem algumas maneiras diferentes que Deus poderia fazer isso. A primeira maneira que Ele poderia fazer isso é simplesmente Ele poderia abrir as cortinas e se mostrar tal como Ele é. Seria um choque, para dizer o mínimo. O problema disso é que nós não seríamos capazes de nos identificar com um ser que é tão assombrosamente maior que nós, em todos os aspectos imagináveis, que nós nunca seríamos capazes de ter um relacionamento com Ele. Deus é tão maior, tão gigante, tão assombroso, tão infinito, que essa revelação do contato com a natureza dele seria completamente distante de nós. Não seria algo com que nós saberíamos nos relacionar. Fora, é claro, você seria consumido por Deus. Tem esse probleminha de você morrer e não conseguir fazer nada depois disso. Mas desconsiderando essa parte, você não conseguiria se identificar com Deus assim. Porque Ele é completamente outro. Ele é completamente outro. Bem, o segundo método, Deus poderia se revelar através de sinais cósmicos e maravilhas. Então imagina, Deus poderia fazer o sol desaparecer por alguns dias, ou Ele poderia fazer com que alguns sinais mágicos aparecessem nos céus. Ele poderia fazer coisas que são absurdas aparecer. Também tem um problema com esse tipo de revelação. Esse tipo de revelação, ela simplesmente não é relacional. O que você consegue entender de relacionamento com sinais que aparecem nos céus?
E além disso, nós seres humanos, nós temos uma habilidade de adaptação que faz com que uma coisa que parece maravilhosa num dia se torne extremamente comum no próximo. Então, se Deus está fazendo sinais e maravilhas num dia, se Ele continua fazendo isso no próximo, talvez seja só mais um dia comum. Esse tipo de revelação não funcionaria muito bem também. Outra possibilidade, Deus poderia simplesmente nos dar uma convicção, Ele poderia escrever em nossa mente, Ele poderia manipular os nossos cérebros para que a gente tivesse certeza de sua existência. E aqui nós temos um problema óbvio com isso. Porque se isso não é mais alguma coisa que nós podemos pensar a respeito, é simplesmente um fato declarado a nós, também não existe liberdade quanto a isso. E uma vez que não há liberdade, é impossível que haja amor. Você gostaria de se casar com uma pessoa que é forçada a casar com você? Uma pessoa que nunca te amaria por escolha própria? Esse também não é o desejo de Deus. Existe uma outra opção. Deus poderia se tornar um de nós. Ele poderia se inserir na nossa história. Ele poderia adotar a nossa natureza e experimentar a nossa vida, as nossas experiências, as nossas emoções. E ele poderia nascer como qualquer pessoa, em qualquer nível, em qualquer país, qualquer gênero, ele poderia ser qualquer pessoa. Ele poderia nascer como um rei extremamente exaltado, rico e famoso, ou ele poderia nascer como uma criança pobre, que o berço foi um recipiente de comida para animais de fazenda. Ele poderia fazer essas duas coisas. Mas esse Deus que agora se tornou homem, como que as pessoas saberiam que é Ele? Afinal de contas, se uma pessoa sai por aí falando, eu sou Deus, você acreditaria nessa pessoa? Eu não. Eu ia falar, ou é maluco, ou é mau caráter. Uma coisa ou outra. Então Deus também teria que fazer algumas coisas. Por exemplo, Ele teria que pré-anunciar a sua vinda. Ele teria que, durante séculos e séculos antes da sua vinda, anunciar através de profetas que escreveriam a respeito de características específicas da sua vinda, falando como ele seria, o que ele faria, qual o seu propósito. E quando ele viesse, para que as suas palavras fossem confirmadas, então ele teria que fazer sinais e milagres, para que as pessoas acreditassem que ele é de fato Deus. Qual desses métodos parece o mais apropriado para vocês? Qual dessas maneiras parece realmente relacional? Porque o que nós entendemos é que Deus busca um relacionamento conosco. Em Hebreus, é escrito da seguinte maneira: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho é resplendor da glória do Pai e expressão exata do seu ser. Em outras palavras, o que o escritor do livro de Hebreus está falando é que Deus, antigamente, ele anunciou muitas coisas através dos profetas, mas na sua revelação máxima, no Filho, que é exatamente a expressão dele, ou seja, a sua imagem, nós temos a revelação máxima. E isso nos traz ao texto que nós lemos hoje. Porque o que nós temos aqui é a última noite de Jesus com os discípulos. Eles tiveram, então, sua ceia. Eles tiveram ali um momento em que Jesus lava os pés deles. E isso é uma coisa extremamente esquisita, porque, afinal de contas, ele era o mestre. E quem lavava pés dos outros eram os escravos e os servos. Então, isso não fazia sentido nenhum. Então, eles estavam confusos. E daí Jesus falou o seguinte, no meio de vocês tem um traidor. Essa pessoa vai me trair. E eles ficaram assim, como assim? Tem alguém traindo a gente aqui no meio? Não estavam entendendo nada. E daí Jesus começou com um papo muito perturbador. Ele falou, eu estou indo para um lugar que vocês não conseguem me seguir. E os discípulos falam assim, como assim, Jesus? Que lugar é esse que você vai que a gente não consegue te seguir? E Pedro fala, Jesus, eu vou te seguir qualquer lugar que você for. E Jesus fala, não, Pedro. Antes que o galo cante 2 vezes, você vai me trair. Você vai me trair 3 vezes. É exatamente nesse contexto que nós entramos no capítulo 14. Jesus ele está explicando para os seus discípulos que estão atordoados,
estão confusos, estão desesperados diante dessa revelação que o mestre que eles seguiram está indo embora. E eles não conseguem seguir ele. O mestre pelo qual eles largaram tudo que eles tinham para seguir está indo embora. Desesperador. E Jesus está animando eles, está tentando animar eles. E ele começa dizendo que o coração de vocês não fique angustiado. Creem em Deus, creiam também em mim. Os discípulos eles iam ficar mais angustiados, porque em breve eles não seriam mais capazes de ver Jesus. Jesus não seria mais uma pessoa visível diante deles. E isso traria um certo desespero a eles. Mas Jesus pede que eles se agarrem às palavras de Jesus, às palavras que ele fala durante todo esse capítulo, com a mesma confiança que eles acreditam em Deus. Aqui Jesus já começa a revelar para eles, durante esse capítulo, qual é a natureza dele. Quando alguém fala assim, crê em Deus, crê em mim também, como essa pessoa soa para você? Não é um pouquinho arrogante a pessoa falar para você ter a mesma fé nela que você deve ter em Deus? A única maneira disso não ser arrogante é exatamente se essa pessoa também for Deus. E é isso que Jesus está falando. E ele diz, então, que ele vai para junto do Pai, ele vai para a casa do Pai, onde ele vai preparar a morada para os seus discípulos. E ele vai voltar e ele vai trazer eles para que eles estejam junto com ele. A expressão aqui é bem interessante de casa, porque casa, no conceito dos hebreus, era como se fosse um apartamento. Quando um filho ou uma filha se casava, os pais eles construíam mais um quarto em cima, debaixo do mesmo telhado, e toda aquela família vivia junto. A ideia que Jesus está falando é que nós, os discípulos, iremos viver todos juntos numa grande casa. Então se prepara, vai ser uma baguncinha. Mas é muito legal isso, porque o que nós vemos é que Jesus está falando da verdadeira casa. Não, Síria, eu não estou falando com você, por favor. O que é realmente casa? Casa, mais do que um lugar onde a gente vai para comer e dormir, é o lugar onde nós somos amados por quem nós somos. É o lugar onde somos sempre bem-vindos. É o lugar para onde podemos fugir do mundo e descansar na presença daqueles que nos são queridos. Isso é casa. E talvez essa definição de casa você concorde parcialmente, porque as nossas casas nem sempre são assim. Nem sempre há paz em nossas casas. Mas a verdade é que o nosso verdadeiro lar, do qual nós sentimos saudades, nós nunca estivemos lá. E todos os outros lares que nós temos hoje são apenas cópias. Todos nós sentimos saudades dessa casa que nós nunca fomos. Todos nós esperamos um dia habitar na casa do Pai, mesmo que a gente não saiba disso ainda. Obrigado. E quando Jesus está falando desse destino, para onde ele vai, um caminho que não cabia na expectativa e nem na compreensão dos seus discípulos, Tomé ele fica ainda mais confuso e fala, Jesus, a gente não sabe para onde você vai. Eu não estou entendendo nada. Como é que a gente vai te seguir se a gente não sabe para onde você vai? E Jesus tinha esse costume. Quando ele falava, era às vezes difícil de entender. Mas era difícil porque ele falava de coisas que as pessoas não estavam prontas ainda para ouvir. O que nós vemos aqui é que essa definição de destino costuma ser uma condição para se conhecer o caminho. Nós precisamos saber para onde vamos para saber onde é o destino. Se você vai fazer uma viagem, você vai planejar a rota, você precisa saber onde você quer chegar. Mas a jornada com Deus não funciona assim. A jornada da fé, você toma um passo de cada vez. E você confia em quem está dirigindo a vida. Você não sabe onde você vai chegar. Você simplesmente consegue ver onde você vai dar o próximo passo. E às vezes nem isso. E o que Jesus está falando para esses discípulos é isso. Eu estou indo para um lugar onde vocês não conhecem. E vocês não vão conseguir me seguir. E vocês não estão entendendo nada. E é uma confusão terrível na cabeça deles. E daí ele declara, mas eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, o que ele está dizendo agora é, vocês nem entenderam que eu estou falando com o caminho. Eu sou o próprio caminho que vocês precisam seguir. Eu sou a própria verdade que vocês precisam conhecer. Eu sou a própria vida que vocês precisam receber.
E não há nenhum outro caminho que leve a Deus que não seja eu. É isso que Jesus está ensinando. Jesus não está dizendo que ele é simplesmente uma seta que aponta para Deus. E ele não está dizendo ser um dos caminhos que revela para Deus. Ele está declarando categoricamente: não há nenhuma outra maneira, não existe nenhum outro intercessor, não existe nenhuma outra alternativa para você chegar a Deus que não seja através de Jesus. E é por isso que quando as pessoas falam, eu tenho minhas experiências com Deus, eu tive uma experiência com Deus, eu realmente não preciso de igreja, eu realmente não preciso estudar a Bíblia, eu vou ficar com essa experiência aqui, porque essa experiência é real. Eu tive essa experiência pessoal, essa experiência é real. Você vai afundar. É como se você falasse, eu conheço o mar só porque você chegou na praia. Se você quer navegar, é bom que você tenha as cartas de navegação. Você precisa de Jesus para chegar a Deus. Mas o que Jesus continua declarando é fenomenal, porque ele fala que porque ele está com o Pai, ele é a revelação do Pai, os discípulos também verão o Pai. E daí Felipe fala em Jesus, então, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Felipe faz a pergunta que eu estava fazendo esses dias e que talvez você esteja fazendo. Deus, por que você então não se mostra para mim? Por que eu não posso te ver? Por que você não resolve todas as minhas dúvidas e todas as questões de uma vez? Mostre o Pai para mim. Jesus, ele responde para Felipe de uma maneira surpreendente. Felipe, ele pediu por uma revelação clara e satisfatória do Pai, uma teofania. Ele achava que por ter seguido o Messias, ele tinha adquirido o direito de ver a Deus. O que ele não havia compreendido é que ele havia caminhado na companhia de Deus durante esses 3 anos de ministério. Nenhum daqueles discípulos havia compreendido isso. Eles queriam ver a Deus, mas eles não sabiam que eles estavam na companhia de Deus por todo esse tempo. Jesus disse, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Jesus não é um embaixador de Deus. E ele não se limitou a ser um professor sobre Deus. Nele, Deus não pode ser simplesmente encontrado. Ele é o próprio Deus que se fez homem e veio até nós. Ele é aquele que se revelou de uma vez por todas para nós. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é que o revelou. O que isso quer dizer é que ninguém viu o Pai. Mas Jesus é aquele que revela o Pai. Você viu Jesus? Você viu a Deus. É a expressão exata do ser, a imagem da sua glória. E as consequências disso são enormes. Jesus diz que todos aqueles que crerem nisso também farão as mesmas obras que ele faz e outras maiores ainda farão. E maiores aqui, entenda bem, não é no sentido qualitativo. Você não vai fazer uma obra maior que Jesus. Mas a igreja, ela fez coisas muito grandes. Ela expandiu o ministério de Jesus aos 4 cantos do mundo. Muitos milagres foram feitos, coisas maravilhosas foram feitas. E nós fazemos isso porque o Espírito de Jesus habita na igreja, habita em nós. E Jesus continua agindo. E daí Jesus, ele encerra essa pequena sessão falando, tudo que vocês pedirem, receberão. Um cheque em branco, mas com uma condição, em meu nome. Isso significa que as nossas orações sempre devem objetivar a glória de Deus, tal como foram as orações de Jesus. Jesus repete essa promessa nessa passagem porque ela é provavelmente tão grande que é até difícil de acreditar. Você realmente acredita que tudo que você pedir para Deus, Ele vai te dar? Quando você ora a Deus, você chega diante de Deus com essa fé de que Deus vai ouvir a sua oração e que Ele vai responder a sua oração? Porque o que Jesus está falando, se vocês orarem em meu nome, eu garanto que o Pai vai entregar aquilo que vocês pediram. A gente já conversou antes sobre o que significa orar em nome de Jesus. Quando você ora em nome de alguém, quando você fala em nome de alguém, você não está representando os seus próprios interesses, mas os interesses da pessoa a quem você representa. Tiago, ele fala que muitas das nossas orações não são atendidas porque nós oramos
mal, nós pedimos mal, nós pedimos para gastar com nossos próprios desejos. Mas toda oração que você faz, que é de acordo com a vontade de Deus, eu te garanto que essa oração vai ser ouvida. E existem algumas orações que são, eu gosto de dizer, perigosas. Orações que Deus sempre escuta. Orações do tipo: Deus, eu quero ter mais intimidade com você. Deus, eu quero te conhecer melhor. Deus, eu quero ter um coração mais obediente. Deus escuta essas orações. Você está pronto para essas respostas? Porque Deus vai usar todas as coisas para responder essas perguntas. Ele vai mexer céu e terra para que você seja atingido nisso. O que nós vemos, então, nessa primeira sessão é que os discípulos ainda não haviam reconhecido que Jesus era a própria revelação de Deus. Mas em breve eles descobririam isso. Jesus passa, então, a falar na segunda parte do texto sobre como seria essa manifestação dele. Deus não apareceria diante dos discípulos, mas nos discípulos. As coisas mudam aqui. E Jesus já começa lançando uma condicional. Se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Bem condicional, certo? A obediência, ela não é simplesmente uma condição para que as nossas orações sejam respondidas. Mas ela também é a evidência do nosso amor por Deus. É impossível você dizer que ama a Deus se você não obedece a palavra dele. Não tem como separar uma das coisas das outras. E Jesus promete, então, que ele vai enviar o Consolador. Em algumas traduções, o Encorajador. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, a palavra que Jesus está se referindo aqui, era como se fosse uma influência de Deus, que capacitava pessoas a fazerem obras maravilhosas. Como o rei Davi, que tinha o Espírito Santo, e por isso ele foi capacitado a governar Israel. Mas Jesus fala do Espírito Santo como uma pessoa, como alguém que faz companhia, como alguém que está junto com você e está em você. A visão de Deus como não sendo apenas uma única pessoa, mas uma comunidade de 3 pessoas é alguma coisa muito confusa. É difícil de entender. Como que Deus pode ser 3 pessoas? Mas ao mesmo tempo que é confuso, faz todo sentido. Deus diz: eu sou amor. Isso faz muito mais sentido quando Deus é uma comunidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, vivendo em uma relação de amor eterna. Isso faz muito mais sentido que se Deus fosse apenas uma única pessoa. Um amor eterno por si mesmo. E o que Jesus fala no Evangelho de João é que assim como o Pai me amou e eu amo o Pai, esse amor vai ser lançado sobre vocês. Esse nível de promessa é uma coisa absurda. Jesus está falando que nós seremos lançados dentro desse grande círculo de amor, que é Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é assombroso, isso é maravilhoso. E, mais uma vez, como que a gente entende que o Espírito Santo é, então, aquele que Jesus está falando dizer? Como que nós entendemos que o Espírito Santo é, de fato, Deus? Bem, Jesus começa falando assim, vocês conhecem o Espírito Santo porque ele habita com vocês e estará com vocês. Em outras palavras, assim como Jesus disse, vocês conhecem o Pai porque vocês têm me visto, ele está falando, vocês conhecem o Espírito Santo porque vocês também têm me visto. Vocês me conhecem, por isso vocês já conhecem o Espírito Santo. É a mesma manifestação. E lá em Romanos, Paulo se refere ao Espírito Santo como o Espírito de Cristo. Em outras passagens, ele fala como o Espírito de Deus. O Espírito Santo é essa mesma pessoa, que é também o Espírito de Cristo e o Espírito de Deus. E o texto fala que eu também o amarei e me manifestarei a ele. Sabe? E essa passagem final desse trecho, ela é impressionante, porque fala que aquele que ama a Deus será amado pelo Pai. E a gente sempre fala, Deus não ama todas as pessoas? Nós não falamos isso, que Deus ama todas as pessoas? Por que esse texto está falando que Deus ama aquele que o ama? Como que nós compreendemos essas coisas?
Isso aqui, o que você precisa entender é que sim, Deus ama todas as pessoas. Mas a nossa obediência, ou seja, aquele que ama a Deus, porque o texto deixou claro que aquele que ama a Deus o obedece, remove as restrições da expressão deste amor. Porque agora, se você obedece a Deus, não existe nada de censurável em você. O amor de Deus pode se manifestar de forma mais evidente em sua vida. E você pode ser transformado por isso. E daí Jesus diz, se você ama o Pai vai te amar, e eu virei e me manifestarei a você. Ou seja, você terá um relacionamento pessoal com Jesus. Uma pergunta muito importante é feita, então, por Judas, não Iscariotes. Por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? E talvez essa seja a grande pergunta, porque nós falamos aqui sobre Deus se revelar, e continua a questão, por que Deus se revela a nós, que nós já dizemos acreditar, então parece que talvez nós sejamos já mais suscetíveis a acreditar em Deus, e não ao mundo de maneira geral? Por que Deus não quer se revelar a essas pessoas também? Por que Ele só vai se manifestar às pessoas que já estão o amando e o obedecendo? Jesus, respondendo essa pergunta, ele fala ainda mais sobre relacionamentos. Ele trata ainda mais dessa questão de como é relacional. Por que, então, Deus não se manifestará ao mundo? Porque Deus quer um relacionamento mais do que reconhecimento. Deus não precisa que as pessoas acreditem nele. Mas Deus quer ter um relacionamento com as pessoas. Olha, as virtudes, elas são estabelecidas por repetição. Deixa eu explicar melhor. Como que você fica forte? Você fica forte por repetidas vezes levantar peso. Como é que você se torna habilidoso em um instrumento musical? Pela constante repetição dos exercícios musicais. Como é que você se torna uma pessoa reconhecidamente honesta? Por dizer a verdade repetidas vezes quando era conveniente para você que você mentisse. E como você se torna uma pessoa que tem autocontrole? Quando você repetidas vezes decide agir não de acordo com os seus desejos. É um exercício, uma repetição. O mesmo vale para a santidade, para a dedicação a Deus. Nós passamos os nossos dias consumindo conteúdo sem qualquer direção. Passamos o dia na internet, passamos o dia assistindo séries, conversando sobre qualquer assunto que seja, e raramente nós estamos pensando nas coisas de Deus. Raramente nós estamos estudando a Bíblia, raramente nós estamos orando, raramente nós saímos por aí e conversamos com as pessoas sobre Deus. Raramente esse é o tópico das nossas conversas. Geralmente é qualquer outra coisa. Nós estamos sempre pensando em outras coisas. E daí, quando a gente vive dessa maneira, a gente começa depois a se perguntar, poxa, por que Deus não se manifesta para mim? Por que eu não tenho experiência com Deus? É necessário intencionalidade. Criar hábitos de buscar a Deus. Ritualisticamente mesmo. Eu estou falando, cria hábitos. Define horário. Coloca alarme para orar. Define dias e momentos para ler a Bíblia. Faça as coisas de maneira sistemática. Se a gente não fizer isso, tudo que a gente vai experimentar é só a imanência. Ou seja, aquilo que os nossos sentidos conseguem perceber. Nós queremos ser habilidosos em ter relacionamento com Deus e perceber a presença dele. Mas nós não fazemos nada para aprender isso. E depois ainda reclamamos. Essa definição de persistir, de ser fiel nesse propósito, é fé. C.S. Lewis ele diz que fé é a arte de aderir às coisas que a sua razão já aceitou. Apesar de seu estado de espíritos inconstantes, pois os humores vão mudar independentemente da visão que a sua razão assuma. Ou seja, racionalmente, você já pode ter acreditado que Deus existe, que a Bíblia é verdadeira, que Jesus é real. Mas os seus sentimentos não colaboram. E talvez você esteja mais interessado em assistir reels no Instagram. Ou de correr atrás de algum outro prazer da vida. Crescer na carreira. Conseguir ficar famoso. Ou qualquer coisa que seja.
A gente aceita intelectualmente, mas o nosso coração não segue realmente. Nós vivemos de uma maneira esquisita, que não está de acordo com o propósito. Ou seja, a nossa crença é meramente intelectual. É o que Tiago fala. Ele fala, vocês creem que Deus existe? Ótimo. Os demônios também acreditam e tremem. Adianta alguma coisa você acreditar em Deus assim? Existe alguma utilidade nessa crença? Não serve de muita coisa. E é por isso que a fé, ela sempre deve ser acompanhada de obras. Tiago fala, me mostra a sua fé sem obras, que eu vou mostrar a minha fé com obras. Por isso também que em Hebreus está escrito, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Lembra das orações perigosas? Aquela oração, Deus, eu quero ter intimidade com o Senhor. Com que constância você tem feito essa oração? Com que intensidade você tem pedido a presença de Deus? Nós perdemos a transcendência porque somos indecisos e inconstantes na busca de Deus. E ainda reclamamos que Ele não se revela a nós. Tiago, novamente, ele diz que se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Em outras palavras, você quer conhecer a Deus? Deus com prazer vai se revelar a você. Ele não vai ser uma pessoa que vai restringir isso. Ele vai entregar gratuitamente e abundantemente conhecimento para você, e sabedoria de Deus para você. Porém, peça com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Se você quer ser um bom músico, você precisa ter constância no seu treino. Se você quer ser uma pessoa forte, você precisa constantemente ir numa academia. Se você quer ter um relacionamento com Deus e ver a manifestação dele, você precisa ser constante na busca por Deus. Não existe outro meio. É isso que o Senhor Jesus está nos ensinando. Nós devemos buscá-lo de maneira constante, persistente. Buscá-lo em todo o tempo. Isso é difícil. Sabe? Isso é difícil e frustrante porque nós vivemos num mundo secularizado que é um mundo sem janelas. Nesse mundo, as coisas que nós não vemos, elas não são reais. Sabe? Nós queremos que a verdade, a presença de Deus, ela seja atestável, sabe? Ela seja perceptível aos nossos sentidos e não apenas à nossa mente. Mas crer no invisível sempre foi um desafio. E João, ele registra isso contando a história de Tomé. Aqui, o capítulo 14, o que continua acontecendo é que, em seguida, no dia seguinte, Jesus é crucificado e morre. 3 dias depois, no domingo, ele ressuscita. Algumas pessoas veem Jesus, os discípulos estão reunidos numa casa e Jesus aparece dentro dessa casa. Quando ele finalmente aparece lá dentro e os discípulos vêm, Tomé não está lá. E quando ele aparece depois, todo mundo fala, Tomé, Jesus apareceu. E tá os discípulos falando isso, e as mulheres estão falando isso. Todo mundo que conhecia andava com Jesus falando, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, ele apareceu. E sabe o que Tomé fala? Eu não vou acreditar enquanto eu não ver ele pessoalmente e colocar a minha mão nas feridas dele. Tomé, assim como nós, ele quer ter uma experiência empírica, sensorial com Deus. Ele fala, eu não vou acreditar enquanto eu não tocar em Jesus. Enquanto eu não fizer isso, eu não vou. Mas uma semana se passa e Jesus finalmente aparece de novo para eles. E dessa vez Tomé está no meio. E quando Jesus ele aparece, ele vira para Tomé e fala, Tomé, venha, toque as feridas das minhas mãos e também o ferido do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. E daí Tomé, ele desmancha. Ele fala assim, Senhor meu e Deus meu. E Jesus lhe disse, você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Sabe, o
que Jesus está falando e o que foi registrado nesse livro é para nos ensinar que nós não estamos em posição de desvantagem sobre aqueles discípulos que andaram com Jesus. Nós estamos em plena condição de ter um relacionamento com a pessoa de Jesus. Nós podemos nos achegar a Ele, nós podemos conhecer Ele, Ele vai se manifestar para a gente na mesma intensidade que Ele se manifestou para aquelas pessoas que viram Ele pessoalmente, que caminharam com Ele. Essa é a última bem-aventurança que Jesus pronuncia antes de subir aos céus. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Esse último trechinho de João 14 que fala que o Espírito Santo lembraria eles de todas as palavras que ele disse e os ensinaria a entender essas coisas. E esse finalzinho da história de Tomé diz assim: na verdade, Jesus fez diante de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que, para crendo, tenham vida em seu nome. Para que o livro de João, e de maneira geral a Bíblia, foi escrita? Para que, através desse testemunho, a gente pudesse crer. Através do estudo desse livro, a gente pudesse acessar a revelação de Deus. A forma mais fraca de fé é baseada em visão. Paulo disse, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Existe evidência suficiente nesse livro. Ele disse que o Espírito Santo ensinaria os apóstolos sobre todas as palavras que eles precisariam registrar nesse livro. Sabe, uma coisa que Jesus fala nesse capítulo 14 é que se alguém me ama, esse guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. Viremos e faremos nele morada. Quem não ama, não guarda as minhas palavras. Isso me lembrou a história do rico e Lázaro. Vocês se lembram dessa história? O rico e o Lázaro eram, então, essa dupla icônica da Bíblia, essa história que aparentemente é uma parábola, apesar de nunca ser declarado que é uma parábola. E o rico, ele tinha abundância e Lázaro, ele passava necessidade. E ele nunca recebia ajuda alguma. E o texto diz que ambos morreram. E o rico foi para um lugar de tormento. E Lázaro, ele foi, então, para o seio de Abraão, para o céu. E lá naquele lugar de tormento, o rico, ele olha e ele vê lá Lázaro e vê Abraão e fala assim: Abraão, manda que Lázaro, ele molhe a ponta do dedo para me refrescar. E daí Abraão fala assim, não tem como, porque existe um abismo que separa você e nós, de uma maneira que a gente não consegue passar para aí, nem você para cá. E daí ele fala outra coisa, seguinte: eu tenho irmãos que não creem. Manda que Lázaro volte e avise eles para que eles não venham para esse lugar horrível. Vocês lembram o que Abraão responde? Eles têm Moisés e os profetas. Isso basta. Ele fala, não, mas manda ele, porque se ele for, eles vão acreditar. E a resposta de Abraão é: se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. A Bíblia possui evidência suficiente. As barreiras intelectuais, elas realmente caem quando você examina esse texto. Eu sei porque eu tenho feito isso. Eu questionei a fé. Eu fui atrás para descobrir se a minha fé não era uma fé cega. Porque eu não queria desperdiçar minha vida buscando um Deus que não é verdadeiro. Mas o fato é que quanto mais eu testava esse livro, mais eu colocava ele à prova, mais firme a minha fé ficava no Senhor Jesus. As evidências, elas sobram. As evidências da ressurreição de Jesus, da confiabilidade das Escrituras. Tudo isso é confiável. Tudo isso é confiável. Mas por que, então, que não poderia ser mandado alguém? Por que não podia ter uma revelação sobrenatural? Por que Deus não aparece para os descrentes e finalmente fala para eles, creiam em mim? Sabe por quê? Porque a questão nunca foi intelectual. A questão é o coração
rebelde. É o nosso coração que não quer que Deus exista. O Jordão, ele sempre fala isso. O Jordão, ele gosta também muito de apologética cristã. Ele fala assim, você tivesse a opção, se colocasse diante de você 2 botões. Um botão que você aperta, Deus existe, e um botão que você aperta, Deus não existe. Qual botão você apertaria? A sua resposta revela já onde está seu coração. Muito da conversa já fica adiantada por aí, porque não adianta os argumentos. Por que não vemos Deus, então? Por que Deus não se mostra para nós? Porque Deus deseja o nosso amor sincero. Para isso, Ele deve permanecer numa distância grande o bastante para que aqueles que desejam ignorá-lo possam fazê-lo, mas também perto o bastante para que aqueles que o desejam possam encontrar suas evidências e buscá-lo. Deus está exatamente na distância certa para que as pessoas possam ou ignorá-lo ou buscá-lo e viver com ele. Ele não está nem mais longe, nem mais perto do que isso. Você quer viver sem Deus? Você pode. Deus não vai te impedir disso. Inclusive, na vida eterna, você vai ser colocado num lugar onde a presença dele nunca vai estar. Mas você quer conhecer a Deus? Você pode. Ele está ao alcance das suas mãos. Ele se colocou nessa posição. Ele se revelou a nós. Basta você buscar. Basta você fazer uma oração perigosa. Basta você buscar com persistência na palavra dele. Eu quero encerrar falando sobre uma parábola que Kierkegaard fez para falar sobre essa revelação de Deus. Ele conta que havia um rei muito especial. Ele diz, não havia um rei como ele. Todos os estadistas tremiam diante do seu poder. Ninguém ousava pronunciar uma palavra contra ele, pois este rei possuía força para esmagar os oponentes. E ainda assim, esse poderoso rei derreteu-se de amores por uma moça humilde. Como podia declarar seu amor por ela? Por ironia, sua própria realeza deixava-o de mãos amarradas. Caso a trouxesse para o palácio e lhe coroasse a cabeça com joias e lhe vestisse o corpo com vestes reais, certamente ela não resistiria. Ninguém ousava resistir-lhe. Mas ela o amaria? É claro que diria que o amava, mas amá-lo-ia de verdade? Ou iria viver com ele temerosa, secretamente se lastimando pela vida que havia deixado para trás? Seria feliz ao seu lado? Como ele poderia saber? Caso fosse na carruagem real até a cabana dela na floresta, com uma escolta armada, balançando imponentes estandartes, isso também a atordoaria. Ele não desejava uma súdita servil, desejava uma amante, uma igual. Desejava que ela esquecesse que ele era rei e que vencesse o abismo existente entre eles. O rei, convencido de que não poderia fazer a moça melhorar a sua condição social sem reprimir a sua liberdade, decidiu rebaixar-se. Vestiu-se de pedinte e aproximou-se da cabana incógnito, como uma capa surrada, frouxa, esvoaçando ao seu redor. Não era um mero disfarce, mas uma nova identidade que assumiu. Renunciou ao trono para ganhar a mão dela. Essa é exatamente a história do que Jesus fez por nós. Esse constrangedor amor de Cristo, que, embora sendo Deus, ele não considerou que ser igual a Deus fosse algo que ele devesse se apegar. Mas antes ele se diminuiu e se tornou um ser humano, humilde como nós. E viveu em obediência até morte, morte de cruz. Isso é o que Jesus fez por nós. Ele era o rei que se tornou mendigo para nos conquistar, para se revelar a nós. E esse amor é constrangedor. Você se vê agora diante disso e você tem uma escolha a fazer. Talvez você já faça anos que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas talvez também faça muito tempo que você não busca constantemente a presença de Deus. Talvez você não saiba mais o que é a manifestação da presença de Jesus na sua vida. Talvez você tenha esquecido desse amor constrangedor que abandonou
todas as coisas, toda a sua glória, para vir me conquistar. Eu que não sou nada, eu que não mereço nada, eu que sou ruim, que inclusive desprezava Deus. Eu quero conhecer Jesus. Esse é o propósito da minha vida. E agora, eu não posso ver Ele. Eu não consigo ver Ele agora. Mas eu vou perseguir Ele com tudo que eu tenho. Eu quero que todos os meus propósitos nessa vida se prostrem diante do objetivo que é conhecer o Senhor Jesus. E eu quero convidar você a fazer a mesma coisa. Eu não sei há quanto tempo é a sua caminhada com Deus, ou se é que você vai começar agora a sua caminhada com Deus. Mas nós vivemos com uma expectativa. Paulo ele diz, porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Um dia eu vou ver Jesus. Eu acho que não vai ser hoje, talvez não seja amanhã, mas um dia eu vou ver Jesus. E eu vou dar tudo que eu posso para fazer isso. Você vai fazer isso comigo? Você vai caminhar comigo nisso? Vamos orar? Jesus, obrigado pelo seu amor constrangedor. Obrigado porque o Senhor abriu mão de tudo por nós. Abriu mão da sua glória, abriu mão da sua majestade, da sua honra. O Senhor nasceu um nascimento tão humilde, viveu pobre, desprezado, alguém de quem as pessoas desviavam os olhos. E o Senhor fez isso por amor. O Senhor fez isso porque o Senhor quer a nossa resposta sincera do coração. O Senhor deseja uma resposta legítima nossa, que nós o busquemos com intensidade, com constância, que nós cheguemos diante da sua palavra com sede, que nós oremos com sede da presença do Senhor, que a gente faça orações perigosas, orações que o Senhor ama ouvir. Deus, nós queremos a sua manifestação em nossas vidas. Nós queremos conhecer o Senhor Jesus pessoalmente. Nenhuma outra vida vale a pena. Nenhum outro objetivo vale a pena. Nós queremos o Senhor Jesus. Nós queremos o Senhor Deus em nossa vida. Ah, Deus, nós desejamos ver o seu rosto. Esse é o objetivo da nossa vida. Nós te obedecemos porque é bom te obedecer. E quando nós te obedecemos, o Senhor nos ama e o seu amor se faz manifesto. E o Senhor se manifesta em nós. Deus nos ajude a crescer nesse caminho de santidade rumo ao Senhor. Que todos esses ídolos que nós temos na nossa vida sejam derrubados. Que tudo que permaneça seja o Senhor como alvo em nossas vidas, Deus. Nos ajude a caminhar juntos uns com os outros, a nos ajudar a crescer mutuamente para que a gente alcance a plenitude da estatura de Cristo. Nós queremos ser como Jesus, nós queremos estar com Jesus, nós queremos ver Jesus. Essa é a nossa oração perigosa hoje, Deus. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Te amo, Deus. Pedi para os irmãos colocarem em pé. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Desce eu em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom.
tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei, és fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém, meus irmãos. Uma ótima semana para todos. Que Deus os abençoe.